Olha, ficar às vezes muito eufórico, empolgado e algum tempo depois ali triste, sem energia, desanimado, esses podem ser sintomas de bipolaridade. Mas e quando essa condição vem acompanhada de outro transtorno, TDAH? O diagnóstico duplo de um astro da música sertaneja acendeu um alerta para os cuidados com a saúde mental. A gente tem uma reportagem com os detalhes sobre esse assunto. Acompanhe. Tá tão difícil pra você também, né? Pegou o telefone, não ligou. Não bate em seu próprio coração. Uma batalha diária pela recuperação da saúde mental. Essa tem sido a rotina do cantor e ator Lucas Luco, de 33 anos. Diagnosticado com transtorno bipolar, ele tem compartilhado em suas redes sociais tudo aquilo que enfrenta e que tem feito para se sentir melhor. Além da bipolaridade, o artista foi diagnosticado também com TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. A doença bipolar é uma doença que a gente fala assim do humor. Igual a gente tem a pilha, né, com dois polos ali, um polo positivo e um polo negativo, a gente tem o humor. O humor ele pode estar no polo negativo quando a pessoa, né, se sente ali triste, desanimada, sem energia, não tem prazer nas atividades, às vezes tem um cansaço muito grande, uma dificuldade de concentração, de tomar decisão, isso que a gente chama de depressão. E em alguns outros momentos, ela pode estar no polo oposto do humor, que seria um polo assim com muita energia, com uma autoestima inflada, ela achando que pode mais do que pode, ou que é muito rico, se coloca em situações de risco, gasta muito dinheiro, não vê problema em nada. E isso seria, né, um estado que a gente fala assim de exaltação do humor. Já o TDAH é uma doença diferente, é uma doença que ela tem base, não é no humor, é do neurodesenvolvimento. É uma doença que ela tem um início ali antes dos 12 anos de idade, a gente já começa a observar prejuízo, e ela tem características que podem se confundir com a doença bipolar, mas que elas são constantes, elas não têm episódios. Por exemplo, né? A gente fala criança, mas ela pode persistir isso na vida adulta, trazendo prejuízo. Então, ela ali tem uma dificuldade muito grande de ler o livro, de fazer tarefas que exigem um esforço maior dela ficar sentado, ela fica inquieta, ela não espera a sua vez, ela interrompe o professor, ela levanta na sala de aula, ou então ela está ali o professor explicando, qualquer pequeno estímulo que passa, uma mosquinha, ela já perde toda a sua atenção, isso causando um prejuízo. Lucas Luco chegou a dizer em entrevista a seguinte frase sobre o seu estado de humor: "Acho muito louco mostrar isso. Cada dia você acorda de um jeito. Um dia mal, outro legal. E você tem que acordar, trabalhar, não tem chororô. As pessoas não sabem que o maior mal daqui para frente são as doenças invisíveis e os machucados que não sangram." Fecha aspas. Mesmo com comportamentos parecidos ao de uma pessoa que tenha bipolaridade ou TDAH, é importante procurar um auxílio médico para obter o diagnóstico correto. Quando a gente fala, né, numa doença, né, assim, de comportamento, a gente não tem nenhum exame específico para diagnosticar essas doenças. Então a gente tem que colher uma história muito bem feita, saber como é que foi o histórico. Tem doenças que podem simular essas alterações de comportamento, né? Então tem que ter uma avaliação psiquiátrica, né, específica disso. E muitas vezes a gente ainda tem condições mais difíceis de diagnosticar, que é o que a gente chama de comorbidade, que é a presença de duas dessas doenças juntas, ou mais doenças. Então isso dificulta muito o diagnóstico. E quando a gente vai ler, a gente vê assim, eu tenho isso, né? Eu começo a ler um livro, eu estou distraído, mas tem que ver se isso se repete aí por mais de 6 meses, se isso acontece em todos os momentos, né? Ou é só quando você está no trabalho, ou quando você está no lazer. Então tem que ser em ambientes diferentes, tem que fazer uma avaliação bem feita, não é
um sintoma só que fecha um diagnóstico, é um conjunto de sintomas causando prejuízos. No caso de Lucas Luco, ele tem compartilhado exercícios diários, que desenvolve com o intuito de voltar a ter a saúde adequada. E sim, é possível obter sucesso em busca da cura. A gente, quando fala assim, que são doenças crônicas, né? Às vezes o nome crônico, ele tem um peso maior do que realmente é. São condições que você tem que fazer um acompanhamento contínuo. As duas condições, mas elas bem tratadas, né? A pessoa tem uma vida completamente normal. Então, acho que assim, o que a gente deve fazer? Primeira coisa, você procurar a ajuda de um especialista, para você ter o diagnóstico e você começar esse tratamento. E esse tratamento é feito como? Né, existe medicamento que estabiliza o humor, no caso, né, dos transtornos de humor, né, da bipolaridade. A gente tem, né, neuroléticos, indutores do sono, a gente tem estimulantes que tratam TDAH, a gente tem medicações não estimulantes que também tratam, a gente tem psicoterapia, a gente tem mudança no estilo de vida. Quando você tem uma vida organizada, né, com horário de sono bem definido, a prática de atividades físicas, uma alimentação boa, você conviver com pessoas, né, melhores, mais tranquilo, um ambiente mais sereno, isso tudo ajuda você ficar com a qualidade de vida melhor. Então, quanto antes procurar, né, mais fácil o diagnóstico precoce, o tratamento adequado, isso traz qualidade de vida, que é o que todos nós procuramos. Não adianta esperar, às vezes ficamos bem, mas depois de um desespero eu tento esconder. Mas vi que pensa em você o dia inteiro. São condições que merecem atenção, né? Prejudicam bastante a qualidade de vida de quem tem esses diagnósticos, então deve ser levado a sério.